Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Samuel, sempre acompanhado do meu amigo professor Felipe. Hoje, aliás, muito elegante, né, professor? Tava no banco. Cara, no banco. Cara. Não sou bancário, não. Que legal, hein? Tava resolvendo... Bom, eu não vou falar o que eu tava fazendo. Não importa. Obrigado. Não importa. Bom, hoje a gente trouxe um tema muito interessante. Aliás, é sempre o nosso objetivo trazer temas interessantes aí pra gente discutir e aprender. Não é mesmo, professor? Hoje aqui com a gente a nutricionista Nayane Souza, né? Obrigado por estar aqui, por ter disponibilizado o seu tempo, por estar aqui com a gente para esclarecer dúvidas. A gente tem muitas dúvidas no campo da nutrição. Yuri, esses dias, chegou aqui pra gente falando que estava tomando hipercalórico. A gente foi ver, era um copo de caldo de mocotó. Aí a gente falou, vamos perguntar pra Nayane, vamos ver como que é essas coisas. Tudo bem, Nayane? Tudo bem, muito obrigada, eu que agradeço estar aqui. Legal. Pouquinho fora, né, do meu ambiente, mas tá tudo bem. Obrigado, a gente sabe que você tem as suas consultas, a gente tá no meio de semana, é difícil. Sim. E aí, como estão as coisas? Muita gente consultando nesse tempo, nesse período, como que tá? Melhorou bastante. As pessoas estão se preocupando mais com a saúde. Isso é muito importante. Antes as pessoas viam mais a parte estética. Ainda tem, né? Ainda tem muito. Mas... infelizmente, com a pandemia, acendeu uma luz nas pessoas para elas procurarem realmente melhorar a saúde. Então, eu gosto muito disso, porque eu gosto muito mais de trabalhar com a saúde, né? Eu foco 100% na saúde, então isso é primordial. Porque eu acredito que nessa época de pandemia aí, a galera pelo enclausuramento, ficar fechado e tal, começou a dar uma engordada, não começou não? Sim. Tô falando assim, Você talvez, de olhar, né? tô falando sem saber, né? O que aconteceu com as pessoas na pandemia? As pessoas estão comendo mais bobagens, não estão comendo bem? Como é que tá acontecendo? E por que as pessoas estão procurando mais relacionado à saúde? Então, por mais que estão procurando em relação à saúde... eles realmente ganharam mais pesos, né? Todo mundo, não tem como. Eu também acabei ganhando um pouquinho, porque a gente ficou... a ansiedade, né? A ansiedade, ela causa isso. Tem algumas pessoas que procura comida realmente pra ter esse conforto, né? Então, as pessoas ganharam mais peso realmente comendo de tudo, tá? Então, assim, qualquer tipo de comida, de alimento, acaba, assim... fazendo com que a gente ganhe peso. Não é só porque é saudável que não ganha. Porque tem calorias. Então, todos os alimentos que têm calorias, a gente acaba ganhando. Mas o comodismo, aqui ó, celular, iFood o tempo todo, né? Então, praticidade. Então, realmente... É muito mais gostoso pedir um lanche do que preparar uma salada, né? A gente pensa que... Bom, esse é um mito também que eu tenho na minha cabeça. Eu imagino que salada e frango é o que é saudável, né? Comparado com o que não é saudável, seria um hot dog, uma pizza. É por aí a coisa ou não necessariamente? Tudo que é saudável tem nutrientes. Então, realmente, cachorro-quente, salsicha... delícia. né? Não, então pode. Não. É isso que... Então não, assim, tá liberado, galera. Não, gente... Comam salsicha. Não falei caldo isso. de mocotó é hipercalórico, certo? Não. Assim, não existe proibição de comida, tá? A gente precisa avaliar sempre qual é o objetivo da pessoa, como tá em relação à saúde dela. Então, não existe nenhum alimento proibido. Tudo realmente dentro do que ela precisa, da necessidade adequada dela. Então... prato de salada e frango, sim, é muito nutritivo, né? Mas não se baseia só nisso, na alimentação. Que boa notícia, tô feliz de ouvir isso. Então, principalmente pros bodybuilders, né? Tipo, frango, batata doce e não se resume só isso. Tá vendo, Felipe? Olha Você que só. tá querendo virar o Ronnie Coleman. Sim. Arnold Schwarzenegger, não sei. Ô, Daiane, mas então, eu de certa forma tenho um preconceito em relação à nutrição, porque é um pouco de desconhecimento, assim, também, o fato de não ir, né, não frequentar. Então, o que você está falando pra gente, assim, é que a nutrição, ela pode partir de qualquer tipo de alimento. Eu posso comer qualquer tipo de alimento que eu consigo, mesmo assim, manter uma dieta equilibrada, algum tipo de nível de saúde, ficar saudável dessa maneira? Sim. É
é um pouco meu lema, equilíbrio é tudo. Eu sempre falo isso pra todo mundo. E realmente, dentro do que você precisa, das suas necessidades, você pode comer de tudo. Então, assim, é muito engraçado que tem alguns pacientes meus que falam, nossa, mas realmente você colocou lanche, você colocou pizza pra eu comer de final de semana? Sim. Então, pra pessoa ter uma alimentação também saudável, ela tem que comer, se ela gosta, qual é o problema, né? Não tem problema nenhum. Quando a gente adequa isso dentro do que ela precisa, não tem problema. Então, é um equilíbrio geral mesmo. É dessa forma que também a pessoa consegue atingir um objetivo de uma forma mais leve, né? De uma forma mais tranquila. Quer dizer que a pizza tá liberada, então? Sim. Pode comer pizza? Pode comer pizza a partir do momento que tá dentro do que você realmente precisa, né? Então, assim, é uma adequação do dia todo. Mas, tá? ó, vamos colocar uma situação. Por exemplo, eu viro supostamente seu paciente, Sim. certo? O que você vai fazer? O primeiro passo da sua consulta, o que é? Então, eu vou conhecer, né? Eu preciso conhecer você, toda a sua rotina alimentar, como é o seu dia a dia, os alimentos que você gosta, que você não gosta, porque não adianta eu montar um plano alimentar pra você com um alimento que você não gosta, né? Porque você não vai consumir, você não vai ter adesão do plano. Então, se você fala pra mim, não, de final de semana eu gosto de tomar uma cerveja, tá? Eu gosto de comer uma pizza. Então. Eu gosto de comer uma pizza. Tudo bem, vamos adequar isso dentro das suas necessidades calóricas. Então, como eu encontro isso? Através do seu peso, da sua altura, tá? E também através do seu gasto energético. Então, se você faz alguma atividade física, tá? Então, tudo isso é avaliado na primeira consulta para eu poder saber exatamente o que prescrever para você. E com o passar do tempo, você vai reajustando conforme Exato, isso. Então, assim, também não é... eu vou na primeira consulta, daqui 30 dias, né, que é o período mais ou menos, eu volto e tá tudo bem. Não, nesse período, eu tô totalmente aberta para os pacientes, para eles entrarem em contato comigo, para tirar dúvida, porque é no dia a dia. Então, assim, normalmente a gente tá com uma ideia pronta já na cabeça, né, a hora de ir no consultório e perguntar. Ali no momento, eu acabo fazendo uma pergunta, ou a gente acaba conversando de uma forma diferente e você esquece de me falar. Depois, é muito importante eu saber. Então, qualquer dúvida que surge, vai me falando e o plano é mudado até você voltar. Porque quanto mais fidedigno você fica ao plano, mais resultado você vai ter. Né? A gente vai conseguir um resultado muito melhor. Esse plano é tipo um cardápio. Você coloca ali... A dieta. A dieta. É a dieta. É que eu falo plano alimentar. Tá. Né? Eu gosto de bonito, utilizar né? esse termo. Mas então ali é o cardápio. Vai ter lá. O cardápio, a dieta. Comida. Comer isso de manhã, isso. Que nem, se a pessoa não toma café da manhã, não consegue tomar. Por que eu vou obrigar ela a tomar o café da manhã? Não. Então, daí, dentro das calorias que ela precisa, eu distribuo isso durante o dia todo, tá? Então, que nem o ovo, né? Que agora a maioria das pessoas gostam de consumir o ovo no café da manhã. Tem pessoas que não gostam, então tudo bem, não vamos colocar, né? Porque eu vou colocar se ela não vai comer. Primeiro que daí ela já vai falar, nossa, que nutricionista chata, ruim, né? Eu falei que eu não gosto e ela botou pra mim. Não é assim que funciona. Eu tô ali realmente escutando, né? Eu sou quase uma psicóloga nessa parte de escutar, né? O que os pacientes me relatam. Então é dessa forma. Mas aí vamos lá. Aí você tá falando muito no sentido de, por exemplo, se a gente tem um equilíbrio para comer, a gente acaba tendo uma vida mais saudável. Sim. As pessoas com problemas, tanto de magreza, tipo eu, quanto de obesidade, elas na realidade têm alguns problemas de desequilíbrio psicológico, a gente pode afirmar assim, é uma afirmação muito pesada ou não? Olha, da parte realmente da obesidade, sobrepeso e obesidade, tem sim, a parte psicológica é bem... De compulsão, né? Sim, exato. Atrapalha muito. E pra a pessoa chegar nesse ponto, aconteceu alguma coisa lá atrás, né? Pra ela chegar nesse ponto. Então, por que eu tô falando mais da parte de sobrepeso e obesidade? Porque as pessoas que são mais magras não sofrem tanto nessa parte psicológica igual essas pessoas, tá? Mas realmente precisa cuidar, ter todo esse cuidado desde quando começou
Então, assim, nutrição não é apenas a comida, os alimentos. É isso, isso, isso. Não. É um conjunto total. Então, desde quando essa pessoa começou a ganhar esse peso, ou ela não conseguiu ganhar esse peso, por quê? Né? Quais foram os motivos que levou ela a chegar nesse ponto? Então, é um atendimento muito mais ampliado, né? Eu entrei nesse assunto porque o Yuri, o produtor, fez uma pesquisa de produção nossa lá, tal, tudo. E ele falou pra gente que você tem um projeto junto com uma psicóloga, necessariamente de caminhar juntos, a nutrição e a psicologia. Sim, como que é isso? Sim. Conta pra gente. Então, realmente nessa parte de emagrecimento, atrapalha muito o psicológico, né? Então, a pessoa está acima do peso, o olhar das outras pessoas para ela. Então, realmente, esse conjunto, né, da nutrição com a psicologia é fundamental. Se complementam, né? Sim, se complementam, porque é muito bom para a pessoa realmente se abrir, né? Então, ela se abre realmente com a gente. Já chegou casos de paciente chorar na minha frente, porque realmente afeta muito, né? Então, esse trabalho em conjunto, nutrição e psicologia, é fundamental para a pessoa entender e saber que tudo é possível, né? Que se ela se sente mal dessa forma e ela quer emagrecer, não emagreça apenas pelas outras pessoas. Emagreça por você, pela sua saúde, né? Porque obesidade é doença, né? E tá crescendo cada vez mais. Então, isso prejudica muito, porque da obesidade, aí aparece diabetes, pressão alta, né? Então, vai trazendo outros problemas. Então, a gente estava falando, e aí você estava falando do plano alimentar e tal. A gente já ouviu falar, cada hora é uma coisa que a gente vê na televisão, na revista, isso aqui e tal. Comer de 3 em 3 horas, tem que comer mais no café da manhã e não sei o que e tal. Qual é a regra? Aliás, vocês nutricionistas se decidam o que vocês querem, porque a gente não sabe, né? Muitas vezes, né? Cada hora fala uma coisa e tal. Qual é a regra? Então, não existe regra. Regra não existe regra. Boa. Nesse caso, não existe regra. Legal. Tá? Vamos marcar uma feijuca depois aqui. Pois é. Legal. Não, segunda-feira feijoada é de quarta e de sábado, né? Eu comi no domingo, no sábado. Né? Boa. Mas então não existe regra. Não existe regra. O que existe é o que vai ser adequado pra você, tá? Então, assim, se seu corpo tem essa necessidade não de 3 em 3 horas cravados, por que não, tá? Mas de 2 horas e meia até 4 horas, se você sente essa necessidade de comer, tudo bem, vamos, né, alimentar. Então, não existe regra. Da mesma forma, se você não consegue tomar um café da manhã, vamos distribuir as calorias que você precisa durante todo o seu dia, tá? Então, isso vai muito de pessoa para pessoa. Então, é individual. Todo plano alimentar, dieta, cardápio, ele é individualizado, tá? Então, antigamente era aquele, né? Abre a gaveta, tá aqui pra você. Você precisa de 1.300 calorias, tá aqui. Você acha na internet alguns, Sim, prontão. Continua, sim. Eu ia até te Google. perguntar sobre aplicativos. Tem uns aplicativos, né? Pra você contar caloria? Tem uns negócios assim aí. Funciona aquilo lá, você contar e tal. Então, até funciona, mas é chato, né? Você ficar ali colocando todas as informações e nem sempre você vai colocar as informações corretas, né? Porque existe, inúmeros, né, alimentos. Então, por isso que, sim, gente, é muito importante procurar um nutricionista. Nutricionista não é apenas para emagrecimento ou para hipertrofia, ganho de peso. Não é isso. É para cuidar da sua saúde. Então, assim, realmente tem pessoas que nunca foram no nutricionista por isso. Tipo, eu não preciso emagrecer, né? Mas não é essa a questão. Eu preciso cuidar da minha saúde. Eu preciso saber se a minha alimentação tá correta. Fazer uma reeducação alimentar. Porque nós, sim, vamos avaliar exatamente o que você precisa. Né? Então, esses aplicativos aí acabam sendo enganosos. Vai te enganar de algum... Você faz tudo errado, né? Aí você acaba colocando alimento que não é bem a caloria e essas coisas assim. Exato. E daí
também tem toda a estrutura, né, de uma alimentação com outra. Então, tem alimentos que vai competir a absorção dos nutrientes. Então, Não sabia disso. então Entendi. tudo isso tem que ser bem avaliado. Entendi. Mas você falou das calorias. Sim. Como que eu sei que eu preciso de tantas calorias? Né? E aí vou usar o aplicativo do professor, né? Ele baixou, tem no celular dele aqui. Eu vou. Né? Como que eu sei? Preciso de 1.000 calorias, 1.500 calorias. Como que eu sei? Então, pra gente saber a nossa taxa metabólica basal. Oi? Vamos com calma aí. O que é isso? É o tanto de calorias que o nosso corpo precisa para nos manter vivo. Tá. Apenas respirar, conversar igual nós estamos aqui. É através do peso, da altura, da idade, tá? Então, daí dá esse tanto de calorias que a gente precisa diário. Se a gente faz alguma atividade física, que nem o professor Felipe... É o cara do CrossFit. E do aplicativo. Agora, eu acho que vocês ainda estão com a aula online, né? Isso. Mas a aula presencial, você tá aqui se movimentando, você tá em pé durante tanto tempo, isso gasta calorias. Correndo Muito. atrás de aluno. Nossa, então. Exatamente. Boa. Tudo isso, além desse gasto, né, que você já tem diário, junta, faz mais essa soma com esse gasto a mais. Então, é através desses dados que a gente cria, a gente sabe qual vai ser as calorias necessárias para você. E aí, se eu quero emagrecer... E isso aí, se você quer emagrecer, a famosa palavra que agora tá usando muito, você faz o déficit calórico. Então, aí você reduz em torno de 300 a 500 calorias, né, do total energético, pra gente começar a ter esse processo de emagrecimento, tá? Mas lembrando, não façam isso sozinhos, tá? Porque as pessoas acabam emagrecendo por conta própria e daí faz muita restrição. Restrição gera compulsão. E daí atrapalha toda a parte psicológica, que daí entra, né, a psicologia junto, porque a pessoa vai desenvolver vários problemas, né? Então, dessa compulsão, ela pode ter uma bulimia, que é quando a gente come e sente culpado, vai lá e força, né, o vômito, e também anorexia. Então, todas as restrições levam para transtornos alimentares. Você já atendeu alguém com algum tipo de problema Já. nesse sentido, assim? Eu já atendi compulsão, Né? né, uma pessoa compulsiva, e também quem tinha bulimia. E, assim, já no primeiro atendimento foi tão gostoso que no retorno ela já falou que não sentiu mais a compulsão. Então, ela comia tranquilamente porque ela entendeu. É isso que eu gosto muito de deixar já claro na primeira consulta. Que você pode, sim, comer tudo que você quer, né? O meu maior público é mulher, então aí a gente gosta mais de chocolate, né? Então, elas acham que não deve comer chocolate. E não é assim. Então, quando eu também coloco no plano um chocolate, ela fala, nossa, eu posso comer. Então, daí isso começa a melhorar a mente dela e ela começa a entender que ela pode sim comer e não ter problema nenhum. Mas você sabe que é uma visão, eu acho que em geral, assim, da galera que nunca foi nutricionista e tal, se olha muito pra nutricionista como aquele que vai receitar granola, vai tentar empurrar, granola. Comidas caras. Eu não vou porque vai ter granola. Sim. Água com gengibre. Isso. Você vai comprar a sua comida numa agropecuária. Comida de passarinho. Tem muito essa concepção, tem um olhar meio. Você tá falando uma coisa que pra muita gente vai ouvir, vai falar, putz, não é assim, ela vai olhar pro que eu como e tal. Legal, bem legal, Zito. Granola, eu vou lá na. Cara, granola é muito ruim. Então, eu sou um pouco suspeito pra falar, né? Você gosta? Eu gosto. Assim, os alimentos um pouco mais estranhos, o meu marido que fala, nossa, tudo que for diferente, a Nayane vai gostar. Então, assim, sabores diferentes eu gosto. Então, eu sou um pouco suspeita pra falar. Porque castanha, por exemplo, é um negócio difícil, né? De você até achar pra comprar, assim, é uma coisa complicada. E aí o nutricionista, não come castanha. Olha, Felipe, vou ter que discordar com você, porque tá fácil hoje em dia encontrar. Só que ainda o custo é um pouco elevado.
tá? Mas se a pessoa tem a possibilidade de comprar e ela gosta, é válido sim, porque é uma fonte de nutrientes muito bons. Então, ali tem ômega 3, então tem gorduras boas, excelentes. Claro, lembrando que é gordura. O macronutriente, o nutriente maior que essa castanha tem é a gordura, então é calórico. Então acaba sendo calórico. Então as pessoas também acham, é saudável, vou comer um punhadão. Gente, você tá comendo praticamente 500 calorias, que é uma refeição do almoço. Mas vamos lá, então. Por exemplo, para você fazer uma dieta saudável, custa caro? Não. Não? Não custa caro porque é comida de verdade. Você consegue montar uma baratinho, assim? Sim! Arroz, feijão, carne, legumes, frutas, verduras. É alimentação do dia a dia mesmo. Legal. Tem uma polêmica, hein? Tem uma polêmica. Ó, vou te dar um exemplo. Uma bandeja de frango. Aliás, uma bandeja de carne, vai mais cara. E uma lasanha pronta. É muito mais barato a lasanha pronta. Aliás, é bem mais gostoso também. Ou seja, a indústria, ela não ajuda muito nesse sentido, né? Com alguns alimentos que não são tão nutritivos e tal. Como a lasanha, pizza pronta, essas coisas. E eles colocam o preço bem lá embaixo, né? Comparado com uma carne, comparado com preparar um alimento. Como que as pessoas lidam com isso, assim, com essa questão? Então, a lasanha, normalmente essas você compra que dá pra 2 refeições, vamos dizer assim. O frango você compra, dá pra 4 refeições. Então, vai sair mais barato, é muito mais nutritivo, o seu corpo vai aceitar bem, né? Não tem nenhum adicional de corante, né? De todos aqueles nomes que quando a gente pega pra ler, a gente nem conhece, nunca ouviu falar. Né? Exatamente. Então, é realmente comida saudável, comida que você precisa, o seu corpo precisa disso, né? Então, olha, em relação à quantidade que as pessoas estão consumindo sobre isso, eu acredito que também tenha diminuído, tá? Não vejo mais as pessoas igual antigamente indo mais nesses produtos congelados, porque também, hoje em dia, tem muito mais as marmitas fits, né? Que você compra congelada. Então, esse mercado tá crescendo mais. O mercado de comida saudável Saudável, pronta, congelada. Isso. Hoje esse tipo de informação também tá um tanto quanto democratizado, assim, né? As pessoas têm acesso mais a esse lance de nutrição e tal, sim. E costumam se cuidar mais, né? As pessoas estão se cuidando mais ou é uma impressão só, né? Não, estão se cuidando sim. Estão preocupados. Como ela disse, a questão da pandemia, né? No início da conversa, as pessoas estão se preocupando com a saúde por conta da pandemia. Ainda tem a parte estética, mas a saúde, as pessoas estão começando a entender realmente. Né? Que é tudo conectado, né? Por exemplo, comer bem tem a ver com ser saudável como um todo. E comer bem reflete na sua pele, reflete no seu corpo. Então, você come saudável, a estética vem. Né? Então, é um casamento perfeito. Bonitinho. Então, minha cara nutricionista e professor, nós temos uma audiência muito qualificada, aliás, o pessoal interage bastante com a gente. Aliás, muito saudáveis. Todos muito saudáveis, se alimentam bem. Aliás, comentem lá nas redes sociais aí o que vocês acham das nossas conversas e tal. E a gente fez aí abriu para as perguntas aí para nossa querida nutricionista e vieram algumas perguntas interessantes, as quais vamos compartilhar aqui com a nossa ilustre. Por exemplo, aqui estão perguntando sobre o açúcar. O açúcar é proibido ou faz mal para a saúde? O açúcar, ele não é proibido, né? Como todos os outros alimentos. Mas a gente deve evitar porque ele não tem nenhum nutriente que vai ser bom pro nosso corpo, né? Na verdade, ele só vai gerar calorias que vai transformando isso com o tempo em gordura. Certo. Tá? Então, evitar é o melhor. É o melhor a fazer. Mas aqui foi falado do açúcar, mas pelo que a gente ouve falar, existem vários tipos, né? Existe o açúcar refinado, açúcar de não sei o quê, açúcar de mandioca, açúcar disso, daquilo. Açúcar mascavo. Qual que é a diferença? Existe diferença, aliás? E aí também, por exemplo, aqui nós temos o nosso querido professor
ele é um fã de adoçante. Aliás, vou botar uma tarja aqui da marca, né? E sobre o adoçante? A gente pode usar o adoçante? Como é que é isso? É uma coisa que, por exemplo, eu ouvi que era bom substituir e tal, porque faz mal, açúcar demais e tal, não sei o quê. E eu tomo pouco café, eu tento, tento me controlar e tal, mas assim, eu faço porque eu ouvi. Não sei também se faz mal, se faz bem. Normalmente químico faz mal, né? Não sei. Sim, tudo que é produzido, né, em indústrias químicas, realmente não faz bem para o nosso corpo. Então, com o tempo, acostumando o nosso paladar. Então, tudo bem. Se você consome o açúcar no café, o exemplo, ou o adoçante, vai diminuindo isso aos poucos, né? Porque daí você vai acostumando o seu paladar até uma época que você não vai mais conseguir tomar. E olha, Felipe, o melhor sabor é tomar o café puro. Realmente você sente o sabor do café. Gente, a gente vai brigar aqui agora, corta. Cara, mas eu concordo com a nossa querida nutricionista, porque o café correto é o café puro. Sim. Então, por que também, né, algumas pessoas não gostam de tomar o café puro? Porque para você realmente tomar o café puro, sentir o sabor dele, é um café com mais qualidade. Mas é uma coisa... É aí que tá, né, Nayane? Por exemplo, nutrição tem a ver com hábito, né? Tem muito a ver com hábito. Sim. E é muito dos nossos hábitos a gente contrai da nossa família. Eu lembro até hoje meu avô tomando café com rapadura. Entendeu? Então era extremamente doce. E isso fica, né? Como um hábito que a gente vai arrastando. Sim. Apesar de não ser saudável no final das contas, né? Interessante essas coisas de alimentação errada, você ir seguindo, né? Não, então, mas é muito mais simples do que todo mundo pensa, né? Então, realmente tá faltando ainda mais informações para as pessoas, porque elas têm aquela visão de que realmente comer é caro, né? Não vou numa nutricionista porque ela vai passar tudo que é muito caro. Então, eu já escutei isso de pacientes. E então, eu falo, não é assim que funciona. Eu vou passar para você o que você come, o que você consegue comprar, né? Eu não vou passar nada mirabolante. Então, isso é tudo do que, na conversa, né, que nós temos, o que ela me fala. Então, mas no caso do café, por exemplo, você recomenda, quem está acostumado a tomar com açúcar e... sendo o ideal tomar puro, né, só o café mesmo, substituir o açúcar por um adoçante e até chegar nele puro ou não? Já corta direto? Como é que faz esse processo? Como é que você sugere esse processo? Vai diminuindo? Vai diminuindo, tá? Então, você vai... Cada dia vai diminuindo um pouquinho mais. Então, se você não quer abrir mão 100% do açúcar, fala, não, eu vou optar pelo adoçante. Tudo bem, então opto pelo adoçante, né? Porque qual é a diferença? Ele não tem caloria, né? Então, o açúcar tem caloria, só que não tem nutriente bom. E o adoçante também não tem nutriente, mas também não tem calorias, né? Então, isso não vai fazer com que você aumente o peso, tá? Mas o ideal é realmente ir reduzindo aos poucos até acostumar o paladar. E assim, não é de uma hora para outra, né? Realmente, o nosso... paladar tá acostumado há muito tempo, né? Com açúcar. Então, aos poucos mesmo. E é gostoso, né? O doce, pudim. O que mais? São comidas confortáveis, né? Que o nosso corpo, o nosso cérebro adora. Então, isso... Sim, é muito isso bom. foi com o tempo, né? Porque lá na pré-história, né? Não tinha isso. Então, com as grandes empresas, indústrias, né? Sendo construídas. Então, isso foi... adicionando no nosso dia a dia por ser mais prático, então... Ok. O pessoal aqui fala sobre o jejum. Jejum é uma coisa que a gente vê também, essas coisas da moda, né? Blogueira, recentemente eu vi uma blogueira falando que fez um jejum de 7 dias. E aí? Pode fazer jejum? Né? Ou deve fazer jejum? Como é que é isso? Então, jejum não é pra todo mundo, tá? Jejum de 7 dias é assim... Não tem nem o que dizer. Tem nem o falar a respeito. De forma alguma, não façam. Pelo amor de Deus. Não façam. O jejum, ele tem os protocolos corretos, tá? Então, se a pessoa consegue ficar sem o café da manhã, por exemplo, e ela só vai almoçar, isso é um jejum, tá? Isso já é um jejum. Então,
se ela fala, não, eu gostaria de fazer o jejum para me sentir melhor. Porque o jejum, ele vai te ajudar a manter a concentração, né? Então, ele vai deixar você mais focado no que você precisa. Mas isso tudo também, uma conversa entre o paciente e o nutricionista, né? Porque no jejum não é para todo mundo. Eu não faço jejum, porque eu não me adapto, né? Eu não gosto, eu prefiro comer. Então, isso é muito individualizado, tá? Entendi. Não tem uma regra geral, então. Não é assim, todo mundo vai fazer jejum, todo mundo não vai fazer, então... A gente vê o jejum um aspecto religioso, né, professor? Você que pode dar uma aula sobre isso também, né? sobre religião. Mas... No Ramadã, né? No Ramadã, os muçulmanos, eles ficam o mês de Ramadã, na realidade, limpam a alimentação completamente. É muito difícil você ver um muçulmano obeso, de fato. Assim, pois é verdade. Por causa da religiosidade e tal. E oriental também tem um lance com a alimentação, integra a alimentação também de uma maneira diferente no cotidiano, na vida. É interessante essas coisas, né? Hábito alimentar. E a questão da religião, né? Como que ela conecta, porque tem aquela questão da próprio cristianismo, tem a questão do jejum também, né? Que Jesus passou lá uma temporada no deserto, lá os 40 dias. Pra se purificar. Só que 40 dias, imagina, 7 dias já é muito, 40 é... Não... Imagina. Mas tem benefício que dá pra listar, assim, de fazer jejum, por exemplo? Então, você faz o jejum, você faz o déficit calórico. Isso, você baixa calorias, você emagrece, né? Entendi. Então, é bom em relação a isso, mas tudo dentro das necessidades que a pessoa precisa. Você não pode largar a mão de comer. Não, imagina. E também, assim... Tudo bem, vai fazer jejum? Ok. Mas você não quebra esse jejum com uma feijoada, né? Com um lanche. Não. Não? Não, imagina. Errei. Então, tem isso também, né? Você tem que comer comidas mais saudáveis, né? Então, mais proteínas, frutas, legumes, né? Grãos, arroz, feijão. Então, é dessa forma. Legal. Ó, uma pergunta aqui. A pessoa que fez um treino na academia, se ele pode tomar cerveja depois. Silêncio na sala. Imediatamente depois do treino, Então, o pós-treino dele. É o shake pós-treino de cevada, carboidrato. Pode ou não? Olha, a cerveja também não tem nenhum nutriente. Então, ela é mais calórica. É chamada de caloria vazia, né? Então... Você vai aumentando as calorias e vai aumentando o peso. Então, eu não passaria. Se tomar um fardo assim depois do treino, então... Quem perguntou foi o Jorge, né? Jorge, foi você que perguntou. Se tomar um fardo, então não vai hipertrofiar. Nossa! Mas o álcool, ele é prejudicial pro nosso organismo? Quer dizer, lógico que é, né? Todo mundo já ouviu falar nisso, mas... Existe uma quantidade segura de álcool que a gente pode tomar? Não existe uma quantidade segura. O ideal é não tomar, né? Tá. Porque... Tá vendo, Yuri? Tô vendo. Porque realmente prejudica toda a nossa parte genética, né? O nosso DNA. Então, álcool não tem nada de benefícios. Tem sim, hein? Se tem. Né, professor? Época da faculdade, tempo bom, né? Então, é onde as pessoas, né? Vou comemorar, vou beber. Tô triste, eu vou beber. Época que eu mais cuidei da minha alimentação. Na faculdade. Com certeza. Era pizza de segunda a segunda. Olha só, que coisa boa. Pizza e cerveja, dieta do universitário. Não tinha miojo? Tinha miojo também. Que delícia. Muito bem, então seguindo com as questões dos internautas, eu adoro essa palavra, internauta, é maravilhoso. É uma pergunta bem engraçadinha, diga-se de passagem. Como faz para perder 10 quilos em uma semana? É engraçado. Como eu faço? Olha, também gostaria de saber, viu? Tão rápido assim. Entendi, mas... Às vezes acontece, né? Por exemplo, você fica um tempo sem ver uma pessoa gordinha. Dali um mês, secou. Dali 6 meses, ela dobrou de tamanho. Por que isso acontece? Então, porque eu acho que eu já até falei aqui,
é a restrição alimentar. Então, a pessoa faz uma restrição, assim, tão absurda que ótimo. Ela vai realmente emagrecer, legal. Emagreceu, ficou do jeito que ela queria. Só que daí, o aspecto dela fica de doente. E por ter restringido muito a alimentação, a qualquer momento que ela tem a oportunidade de comer, ela vai lá e começa a comer. Pode até gerar compulsão e dobra, triplica o peso que ela tinha antes. Então, não querendo falar mal das clínicas, né, que tá super em alta dos emagrecimentos. O Felipe adora treta, né? Aliás, a internet adora treta, né? Fala, por favor. Mas, assim, não é vantajoso, né? Porque não é saudável. Porque dessa forma, emagrecendo muito rápido, você não perde gordura, que é o que realmente precisamos eliminar, né? A gordura. A gente perde massa muscular, então perde músculo, a gente fica desidratado, né? Então, a gente perde água. Então, é isso que mais em balança, peso na balança, vai baixar. E quando a gente faz as pregas cutâneas, né, pra saber realmente... Peraí. Faz o quê? Pode continuar. As pregas cutâneas é pra saber o percentual de gordura que a gente tem no nosso corpo. Que é a base disso realmente pra saber se a pessoa tá saudável ou não. Certo, tá? Entendi. Então, antigamente era mais IMC, né? Que é o índice de massa corpórea, para saber o todo em relação ao peso e altura, se estava dentro. Só que hoje em dia, a gente não pode se basear só nessa classificação. Porque uma pessoa que treina, muitas vezes, dentro dessa classificação do IMC, ela vai estar sobrepeso ou até obeso. Só que, na verdade, o percentual de gordura, que é o mais importante, vai estar adequado. Então, as pessoas se preocupam muito apenas o peso na balança. Legal. Tá? Então, por isso que também algumas pessoas falam assim, nossa, mas eu comecei a ir pra academia pra emagrecer e eu tô engordando. Só que não, você tá perdendo gordura, mas você tá aumentando o músculo. E o músculo, ele pesa muito mais do que a gordura. E como que vocês fazem essa medição da separação do que é massa muscular para o que é gordura pura, assim? Então, eu trabalho com um adipômetro. Ai, não trouxe, eu deveria ter trazido, né? Desculpem. É um aparelho que é manual, tá? Então, o que são essas pregas? Normalmente eu pego prega aqui do tríceps. Então, eu faço isso para poder conseguir localizar. Então, o que eu tô segurando aqui é a gordura, né? Então, daí tem de vários locais do corpo, e daí com o software que eu uso, vai fazendo esse cálculo, e daí a gente sabe a quantidade de percentual de gordura que essa pessoa tem. Então, daí dá pra separar o que é a gordura e o que é o músculo. Então quer dizer que essa mania que a galera tem de passar na frente da farmácia e ir pra balança não quer dizer muita coisa. Não, imagina. Inclusive eu vou falar pra vocês, para as pessoas que estão assistindo e ouvindo, faz o teste, eu sempre gosto de falar isso, faz o teste de pesar em 3 balanças de farmácia diferente. Não vai dar o mesmo peso. Então, as pessoas também acabam errando um pouco nisso, né? Se baseia só nisso, nessas balanças. Então, por isso, quando a gente vai, que nem faz o acompanhamento nutricional, foca só naquela balança, né? Do consultório. Que daí você vai saber realmente qual vai ser o seu peso. E também a balança de casa, né? Que você tem em casa, dá uma diferença. É engraçado que os meus pacientes falam, nossa, eu adoro essa balança. Porque dá menos do que onde elas pesam. Legal. Bom, seguindo com... a nossa audiência gosta muito de tomar cerveja, pelo que eu tô vendo aqui. Né? Tudo bêbado. Como emagrecer sem parar de tomar cerveja? Bom, mais ou menos você respondeu, né? O álcool ele não é ideal. Vamos ver se eu entendi bem. Sim. O álcool não é ideal. Não existe uma quantidade segura. Puxa, mas nem uma latinha, 2... Nem isso rola no final de semana? Rola sim. Então, dentro daquilo, das quantidades de calorias necessárias diárias, no final de semana, então, normalmente, eu acho que eu comentei, né, que eu já passei para o paciente para ele comer pizza ou lanche, e 1 ou 2 long neck, latinha, né, então, para também ele conseguir
aderir o plano, fazer, né, seguir a dieta. Isso. Exato, não ficar muito irritado, muito bravo. Aliás, eu vi uma estatística que o consumo de álcool e tabaco também aumentou durante a pandemia. Olha só. Talvez por conta da ansiedade. Sim, né? Tô ansioso, vou fumar um Marlboro, né? E vou tomar cachaça. Talvez por isso, não? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, exatamente. Tem um meme até, né, do senhor com cigarro aqui. Vou lançar esse meme depois lá no Instagram. Vejamos o que mais os nossos queridos perguntaram. Tem um cara que eu acho que eu conheço aqui. Ele perguntou o benefício do óleo de soja. É uma pergunta irônica, né? Com certeza. Mas por que o óleo é tão... a gente tem que tomar cuidado com o óleo, essa coisa toda. O que acontece? Então, em relação a calorias, né? Bem calórico. Todo tipo de gordura, cada grama tem 9 calorias. Certo. Tá? Então, em relação a isso, ele é calórico. E esses óleos, eles não têm os nutrientes, benefícios realmente que o nosso corpo precisa, tá? Então, por isso que a gente sempre fala para utilizar o azeite, né? O azeite de oliva extra virgem. Dá para utilizar também para cozinhar banha de porco, tá? Mas daí tudo numa quantidade certa, né? Em relação às calorias. Tá, entendi. Mas, por exemplo, um pastel da feira, que é uma delícia. Nossa, E aí? Eu gosto de pastel, me deixa. É um alimento saudável? Ok. Às 7 horas, né? 6 horas da manhã, né? Yuri? Aquela gordura que só Deus sabe quando foi trocada, né? Não, Você vai perguntar para nutricionista se pode comer pastel na Mas feira, o que dá o sabor é aquela gordura ali de uma semana, né? Porque vai curtindo ali. Eu aprendi isso na culinária. Deus. Quanto mais tempo alguma coisa tá ali curtindo, mais sabor ela vai ter, né? Nossa, Não, pode ou não, assim? Recomenda ou não? Claro que não. Tá. Óleo reutilizado. Nossa! Aí é muito saudável. Mas não tem o vinagrete que dá um equilíbrio? Tem tomate e cebola, né? Salada, né, cara? Se é Tomate, verde. cebola e muito óleo, né? No vinagrete. Ok, tá bom, óleo entendemos que óleo não é legal, tal. Bom, aqui, essa mesma pessoa do óleo pergunta sobre salsicha. Qual a opinião de uma nutricionista sobre salsicha, esse alimento tão sagrado para nós que estudamos em escola pública, não é? Você lembra o que tinha a base da alimentação do estudante de escola pública é salsicha. Macarrão com salsicha, arroz com salsicha, polenta com salsicha e por aí vai. Mas vou fazer justiça, merenda muito boa. Neuzinho, um beijo pra você. Não, assim, eu tô falando isso dos anos 2000, anos 90 agora, com certeza a situação tá muito melhor. Cara, né? me amarro nas merendas. Com certeza. É verdade, é muito bom. Então, mas falando da salsicha, qual a opinião sobre salsicha? Nada nutritivo. Tá. Nem um pouco nutritivo. Entendi. Tá, Yuri. Bom, fica o registro aí que deve-se evitar. Bom, hoje o tema não é religião, mas veio uma pergunta: como emagrecer por milagre? Não é o tema, a gente trouxe o padre, não o pastor e tal. A gente vai perguntar pra eles na próxima, mas... né? Pode ser que eles você saibam. conta com a intervenção divina durante as suas consultas também pra gerar aí o Eu conto com a ajuda do paciente, ok. tá? Nayane, Porque é um mas conjunto. Isso é uma coisa. Você se frustra junto com o paciente, assim? Tipo, se o paciente não atinge a meta que você estabeleceu, se ele vai abandonando com o tempo. Posso contar os segredos dos bastidores. A gente vai postar. Olha, é nítido. Se a pessoa... Tem gente que chega e fala assim, não, eu segui, eu fiz tudo certinho, então. Mas todas as medidas, todos os números aqui da avaliação, não tá dando isso. Alguma coisa de errado fez, tá? Então, realmente, algumas vezes a gente se culpa, tá? Falo por mim e com certeza por todos os outros nutricionistas, né, que eu já conversei, que a gente fica frustrado um pouco, sim, porque, né, a gente tá ali trabalhando, a gente se dedica, porque não acaba ali na consulta, né? Fora dali que a gente vai fazer o planejamento alimentar, a dieta. Então, a gente realmente trabalha, planeja tudo certinho, calcula tudo certo. E se a pessoa não segue,
Então, né, a gente fala, nossa, mas fui eu que errei? Né? Infelizmente, eu acho que não só na profissão de nutricionista, né, da nutrição, acho que todas as outras áreas, quando depende de duas pessoas, né, de outra pessoa, a gente acaba voltando um olhar pra gente pra realmente ver se foi... Mas é um conjunto, tá? Eu falo isso pros meus pacientes, que eu falo, olha, eu faço a minha parte, mas eu preciso que você faça a sua. Claro. Não é um milagre. Eu não consigo fazer esse milagre. Senão, gente, eu estaria com o corpo que eu quisesse, né? Então, infelizmente, não é assim. É esforço, dedicação, né? E constância. Palavra, né? Muita constância. Porque eu acho que tem uma galera que terceiriza, né? Paga o nutricionista e fala, eu quero emagrecer. Cara, eu acho joga na mesa. Eu acho que é igual, assim, a pessoa que paga a Smart Fit lá, e ela fica tranquila porque ela pagou a Smart Fit. Nossa, eu paguei. Na academia. Eu tô tranquilo, eu não preciso fazer a dieta. Eu tô pagando ali, tá tudo certo. Gera um estado de tranquilidade que ele tá fazendo a parte dele, né? Parcialmente e tal. Sim. Mas como é que você faz pra descobrir o que motiva a pessoa a seguir aquele como você chamou, o plano e tal? Porque cada pessoa tem uma motivação, né? Eu quero perder peso porque eu tô doente, eu quero perder peso. Eu vou viajar. Exato, quero tirar uma foto legal, essa coisa toda. Como é que você descobre isso? Como é que você faz esse processo com a pessoa? Como é que funciona isso? A primeira pergunta que eu faço é: por que você tá aqui? Né? O que você deseja. Então, já nesse objetivo que ela tem, ela já acaba falando, eu quero emagrecer porque o meu médico falou que meus exames não estão muito bons, né? Eu tô com algum problema. Ou eu vou viajar daqui a um tempo. Então, mas tem pessoas que chegam e falam assim, eu vou viajar daqui a 2 semanas. Olha, Entendi. em 2 semanas, a gente não consegue fazer, né? Então, realmente um período. Yuri, respondido sua pergunta, então. Bumbum na nuca. O Yuri nos perguntou sobre isso. E Vamos. uma coisa muito importante falar também é da parte de emagrecimento, as pessoas esquecem que elas levaram um bom tempo pra ganhar todo o peso, né? Então, pra perder esse peso, você leva o mesmo tempo ou até mais. Então, isso é muito importante. É um processo, tá? Longo, não é rápido. Então, realmente, você tem que abraçar todo esse processo e seguir em frente, que você vai conseguir atingir o que você deseja. Muito bem. Acho que você comentou um pouquinho sobre o que é o dia a dia, como é que funciona o atendimento, etc. Acho que você falou dos teus desafios. Tem algum outro desafio que você enfrenta no dia a dia com os teus pacientes, com a nutrição? Eu penso assim, na sua vida privada, por exemplo, se você vai num churrasco de família, tipo, ela não come isso ou aquilo. É assim ou não? Como é que funciona? Sim, é um pouco assim. Nossa, vamos ver o prato da Nutri, vamos ver o que ela vai comer. É um pouco assim. Porque querendo ou não, você acaba sendo uma referência, um espelho, né, do que você prega, né? Exato. E todo mundo acha que nutricionista come só alface, né? E não, nós somos normais. Eu gosto de pizza, sim, gosto de lanche, chocolate, até bebida alcoólica. Eu, bebo muito pouco, mas eu bebo também. Então, gente, é normal, né? É aquilo que eu falei, equilíbrio é tudo. Então, não existe nada proibido. Existe, sim, os alimentos que você tem que evitar, né? Só que é normal. Então, mas tem um pouco desse julgamento, sim. Quando vai em qualquer lugar, das pessoas olharem, é a minha Nutri, vamos ver o que ela tá comendo? E aí você faz um prato de um senhor construtor civil. Então, eu não faço... Olha aqui, olha aqui. Eu não faço porque eu não consigo comer, não dou conta. Muito bem, muito legal, professor. E aí? Muito legal, cara. Eu e o Yuri, a gente já tava conversando aqui nos bastidores sobre montar uma dieta com a Nayane aqui, pra hipertrofia. O Yuri quer ficar monstrão, o Yuri é o produtor. E aí ele já falou sobre... A gente já tocou no assunto do hipercalórico que ele estava tomando aí e tudo, né? Obrigado, Nayane, pela presença, por ter esclarecido as nossas dúvidas aí de nutrição.
E a gente espera você numa próxima aí, quando a gente já tiver monstrão já. Pra mostrar o resultado. É isso. Certo, senhorzito? Muito bem, muito bem. Agradecemos aí a todo mundo que mandou as perguntas aí. E é isso, pessoal. A gente espera que vocês interajam com a gente aí. A gente quer sempre trazer, enfim, algum tema interessante que seja interessante para todos e vamos em frente. Mesmo? Agradecer a galera que mandou pergunta. A gente recebeu bastante pergunta no eu dei uma Instagram. resumida aqui, mais ou menos, dos temas principais, né? E Yuri é o produtor. Por favor. É isso aí, nosso gostaria de querido. agradecer a participação de todos. Olha só, A nossa plateia o maravilhosa. cara é um a nossa artista. plateia, a nossa convidada, é um prazer conhecer, um prazer te receber. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Até a próxima. Valeu, Nayane. Eu que agradeço, adorei participar. Muito obrigada. Obrigado.